Boa noite a todos os colegas médicos veterinários. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto que muitas vezes acaba passando desapercebido o início dessa patologia em uma consulta de rotina, que é o complexo gengivite estomatite em felinos. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo a você, veterinário, a tratar esses pacientes felinos em suas alterações clínicas e emergenciais. Todos nós sabemos o quanto que as doenças periodontais estão presentes na vida desses nossos pacientes. Porém, muitas vezes, essa doença acaba passando desapercebido porque o início dela muitas vezes não tem sinais clínicos muito aparentes. Então, normalmente o gato ele só vai começar a apresentar algum sinal clínico quando ele já está com a doença avançada. Por isso, em todos os vídeos eu friso bastante da gente colocar na nossa lista ali de exame clínico que a gente vai fazer naquele paciente a inspeção da cavidade oral, porque muitas vezes a gente vai ver essas alterações no início e aí a gente vai conseguir intervir antes que ela se torne uma alteração aí mais grave, né? Quando chega aqueles gatos que realmente estão com célula importante, aquele odor fétido ali na boca por conta de infecção bacteriana secundária. Então, antes de chegar nesse estágio, é importante a gente ter esse hábito, né, de estar fazendo essa inspeção aí durante o nosso exame clínico. Diversas vezes eu recebi gatos encaminhados para estarem passando comigo que eles estavam sendo tratados para alterações em vias aéreas superiores ou até mesmo alterações oculares sem resolução do problema. E muitas dessas vezes, quando eu ia avaliar esse paciente, na verdade o que ele tinha era uma alteração periodontal. Então, se você não sabe examinar de forma correta essas alterações periodontais, elas podem ser realmente confundidas aí com essas alterações que eu comentei, né? Alteração ocular, alteração nasal, por conta da comunicação que tem ali na cavidade oral. Então, por isso a importância de estar fazendo essa inspeção de toda a cavidade oral desse paciente, para que a gente consiga definir de onde que está tendo, né, o foco ali da infecção. O complexo gengivite estomatite, ele é uma patologia que é imunomediada e é multifatorial. Então, várias situações podem dar o start para o início dessa patologia, como por exemplo algumas bactérias específicas. A gente sabe que pode ter alguns vírus associados, como por exemplo FIV, FeLV, herpes vírus, cálice vírus. Algumas partículas de alimento também podem causar essa alteração. Doenças periodontais, doenças de reabsorção dentária, o próprio estresse também pode dar um start para essa patologia e algumas hipersensibilidades. Então, realmente é multifatorial, tem diversas causas, né, que podem dar o start para essa doença, então a gente precisa avaliar esse paciente individualmente e tentar diagnosticar exatamente o que pode ter dado o start para que esse paciente apresente essa alteração. Ela é mais comum em gatos acima de 8 anos, porém pode acontecer com gatos mais jovens também. Por isso, eu falo da necessidade da gente realmente incluir, né, essa avaliação de cavidade oral na nossa rotina, porque como é comum de acontecer essas alterações, se a gente cria o hábito de em toda consulta, em toda vacinação a gente está avaliando, a gente consegue diagnosticar essa alteração no início, antes de virar úlceras, de estar naquela situação mais delicada e já conseguir tratar para que esse paciente não passe por todas aquelas dificuldades que ocorrem durante, né, esse processo de gengivite estomatite, porque a gente sabe que é um processo extremamente doloroso para o gato. Os gatos acabam ficando debilitados porque eles não conseguem se alimentar adequadamente, não conseguem ingerir água adequadamente, e aí a gente sabe que se esse paciente não se alimenta, não bebe água, a gente vai ter diversas outras alterações em outros sistemas por conta de dor, né? E também
esse paciente com dor, ele muda inclusive o comportamento. Então, muitas vezes a gente atende um gato que ele é agressivo, mas na verdade ele está agressivo naquele momento porque ele está com dor. E quando a gente faz o tratamento, esse paciente muda completamente o estado dele. Então, muitas vezes aquele paciente que era agressivo, ele passa a se tornar um paciente calmo ali durante a consulta, durante o manejo. Agora, falando um pouco do diagnóstico dessa patologia, como que a gente deve fazer? A gente sabe que boa parte desse diagnóstico ele é feito clinicamente, então a gente vai inspecionar essa cavidade oral e vai ver essas alterações importantes ali, principalmente em gengiva, essas presenças de úlceras, entre outras. Só que a gente sabe que esse paciente, quando chega pra gente em um estágio aí mais avançado, ele vai estar com muita dor, ele vai estar estressado e muitas das vezes ele não vai deixar você mexer no local. Então, nesses casos, a gente precisa estar sedando esse paciente para que a gente possa fazer uma inspeção correta ali da cavidade oral. E nesse momento da sedação, a gente pode aproveitar para coletar material para outros exames, porque como eu falei, né, a causa do start dessa patologia é multifatorial. Então, nesse momento, a gente pode estar fazendo a biópsia para fazer o exame histopatológico, porque o exame histopatológico fecha o diagnóstico, né? Então, a gente precisa encontrar um infiltrado linfocítico plasmocitário e ele também vai diferenciar de outras causas que têm um aspecto parecido, como, por exemplo, algumas neoplasias ou até mesmo o complexo eosinofílico, tá? Então, a biópsia vai nos ajudar nisso. E a gente também pode aproveitar para coletar alguns outros materiais para a gente poder estar encontrando ou descartando, principalmente esses vírus, né, que eu disse que podem estar envolvidos, como FIV, FeLV, calicivírus e herpesvírus, e até mesmo fazer uma cultura e antibiograma para isolar bactérias. Isso vai nos ajudar, né, para ver se tem alguma bactéria aí diferente que pode estar causando e até mesmo na hora da gente entrar com um tratamento para saber se o antibiótico que a gente escolheu é um antibiótico correto. Lembrando que muitas das vezes essa infecção bacteriana ela pode ser secundária, então a gente precisa realmente achar ali a causa base. Então, agora falando um pouco sobre o tratamento, primeiro a gente precisa está avaliando cada paciente de forma individual. A gente precisa ver como que esse paciente vai chegar pra gente, qual que é a clínica que ele vai estar apresentando, há quanto tempo esse paciente está sem comer, qual a idade dele, tudo isso é muito importante na hora da gente estipular um tratamento, porque a gente sabe que a maioria desses casos acontece com gatos mais velhos e a gente precisa saber exatamente como está a saúde desse paciente antes de estipular um tratamento. Porque o tratamento, para a gente conseguir tirar esse paciente da crise, muitas vezes a gente vai ter que usar uma dose alta de corticoide. Então, a gente precisa saber se a função renal dele está bem, se esse paciente não é diabético. Então, por isso a gente precisa fazer um check-up nesse paciente, fazer os exames, né, laboratoriais, tudo direitinho, antes de estipular um tratamento, tá? Então, vou começar falando sobre os antibióticos mais utilizados. Hoje a gente pode estar usando a clindamicina, também tem a junção do metronidazol com a espiramicina, temos a amoxicilina com clavulanato, todos esses são muito indicados ali para tratamento periodontal. Em relação ao anti-inflamatório, a gente vai acabar dependendo realmente de como que está a situação da cavidade oral desse paciente, mas normalmente a dose que a gente usa por conta de ser aí uma doença, né, imunomediada, são doses mais altas. Por isso o cuidado, né, de estar fazendo todos os exames antes, para a gente saber como está a saúde geral desse paciente. Então a dose que a gente vai usar da prednisolona de 2 a 4 mg BID de 8 a 10 dias para tirar esse paciente da crise. E aí depois a gente vai estar fazendo o desmame desse corticoide, tá? O controle de dor que a gente vai precisar usar, e aí o controle de dor é a mesma coisa, vai depender da clínica desse paciente, então a gente pode estar utilizando desde dipirona
até a junção de dipirona com tramal, ou em alguns casos mais crônicos até mesmo o uso da gabapentina. Então você precisa avaliar, né, esse paciente de forma individual, ver como que está essa escala de dor dele para estipular o tratamento de dor. Mas normalmente o que a gente usa, né, é a dipirona, na dose de 10 a 25 mg por quilo CID. O tramal a gente pode usar aí na dose de 1 a 2 mg, às vezes pode chegar até 3 mg, lembrando que tem muitos gatos que são sensíveis ao tramal, então cuidado na hora de usar doses mais altas. E a gente pode estar fazendo também BID ou TID, dependendo de como está esse paciente, né, para ir avaliando aí o controle da dor. A gabapentina a gente pode usar naquela dose na dose de 5 mg por quilo, e aí ela pode ser BID, sempre avaliando o paciente. Para o tratamento tópico ali do local, a gente pode estar usando produtos à base de clorexidina a 0,12%, para estar fazendo a asepsia e tirando aquela carga bacteriana ali que está presente, né, no local. Mas também o que eu costumo utilizar muito e que eu gosto muito do resultado é o MaxiGuard Oral Zinco. Por quê? Além dele ter essa ação antisséptica, ele também tem ação cicatrizante do local e também age como anti-inflamatório local. E ele também tem duas vantagens muito boas para a espécie felina. Primeiro, ele não tem cheiro e segundo, ele não tem sabor. Então ele é muito fácil de ser administrado e ele tem todos esses benefícios que só a clorexidina pura não vai apresentar. Então ele eu sempre coloco no meu tratamento de doenças periodontais para essa espécie. No caso desse paciente voltar a apresentar sinal clínico durante o desmame do corticoide, a gente pode estar usando a ciclosporina na dose de 2,5 mg por quilo BID durante 3 semanas. E aí depois a gente vai baixar essa dose de 0,5 a 1 mg por quilo BID também e vai avaliando até quando a gente vai realizar esse fármaco. Em casos refratários, a gente pode estar utilizando também o clorambucil, na dose de 1 mg por gato CID. E em casos de gatos que não permitem o tutor administrar essa medicação por via oral, ou porque está ali muito inflamado o local, ou realmente porque o tutor não consegue realizar, a gente pode estar utilizando o corticoide de depósito, que é metilprednisolona, na dose de 4 mg por quilo por via subcutânea a cada 21 dias. Outra medicação que eu via muita melhora clínica, mas que infelizmente hoje está bem difícil da gente conseguir, é o interferon. Então ele ajudava bastante a desinflamar rápido ali a região e até mesmo a manter esse paciente com a cavidade oral desinflamada. E em muitos dos casos a gente vai realmente precisar fazer a exodontia radical desses dentes. Lembrando que os principais dentes a serem removidos são molares e premolares, e aí no caso dos caninos e dos incisivos, a gente precisa estar avaliando a necessidade ou não de estar removendo. Então, por isso é muito importante quem for realizar a exodontia, de preferência que seja um profissional da área de odonto, para que ele possa estar fazendo ali o raio-x da região em tempo real, para conseguir ver quais dentes estão realmente acometidos e após extrair, para ver se realmente toda a raiz dentária foi extraída, se está tudo correto, para que a gente não tenha nenhum problema pós-cirúrgico. Lembrando também que a exodontia, para ela ser realizada, esse paciente precisa estar controlado. Então a gente não pode indicar esse paciente já para cirurgia quando ele está nesses quadros mais agudos, porque senão o pós-cirúrgico vai ser muito complicado e a gente corre grande risco de translocação bacteriana, porque essa cavidade oral desse paciente vai estar extremamente inflamada e infeccionada. Então, primeiro de tudo, a gente precisa tratar esse paciente, controlar essa alteração, e quando ela estiver controlada, daí a gente encaminha para a cirurgia. Bom, gente, então hoje nós vimos
como que essa patologia pode impactar na vida dos nossos pacientes. A gente viu que o complexo gengivite-estomatite ele é multifatorial, então requer uma atenção na hora da gente realizar o diagnóstico. A gente viu também que é uma patologia que cursa com dor moderada a intensa, então a gente tem a obrigação de saber fazer um correto manejo da dor desse paciente, até porque esse paciente vai estar apresentando inclusive alterações comportamentais por conta de dor. Então a gente precisa saber manejar muito bem essa questão. Nós vimos também que, embora essa patologia esteja localizada na cavidade oral, por conta desse paciente muitas vezes estar sem se alimentar ou sem ingerir água de forma adequada, nós vamos ter outras complicações em outros sistemas, principalmente parte hepática, porque a gente sabe que gatos, se eles ficam aí mais de 48 horas sem se alimentar, a gente já pode ter o início de lipidose. Na questão da ingestão hídrica, a gente sabe que quando esse paciente ele não ingere água de forma adequada, a gente vai ter alterações aí no sistema urinário desse paciente. Inclusive, se esse paciente já é um paciente renal, a gente pode inclusive ter uma agudização desse quadro. E podemos também ter alterações cardíacas por conta de translocação bacteriana. Por isso, nós que optamos por atender essa espécie, nós temos a obrigação de entender as suas particularidades para que a gente possa estar realizando um diagnóstico e um tratamento de forma assertiva. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir na sua rotina clínica, que eu possa ter ajudado aí em algum caso clínico de vocês, tirado algumas dúvidas sobre esse assunto. E se por acaso vocês tiverem alguma pergunta, pode estar me mandando pelo Instagram, que eu vou estar adorando ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas veterinários e siga o nosso canal para saber mais sobre clínica e emergência felina.